Todo mundo escutando bem? Cristiane, Daniel, Lucimara, Cláudia, Daniela, Elizabeth, bom, boa noite. Hoje então o dia das vibrações do Farol de Ismael. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Vamos aproveitar essa oportunidade para se conectar com o alto. Vamos acalmar os nossos corações nessa fase tão atribulada. Vamos colocar uma aguinha para fluidificar, tomar mais tarde. E imaginar que estamos lá no salão do Farol de Ismael e que estamos envoltos com uma luz muito intensa, imaginando, olhando aquele Jesus que sempre nos ampara, né? Hoje, nas vibrações, eu escolhi falar sobre a fé. Uma fé que às vezes a gente é fácil de falar que tem, mas é tão difícil de provar quando realmente a gente precisa, né? E eu não estou falando para os outros, não, eu estou falando para mim mesmo, né? Então eu escolhi esse tema hoje porque eu acho que a coisa mais importante que a gente precisa ter nesses tempos é a fé. Eu fiz primeiro eu vou falar sobre uma apresentação, um pouquinho da fé de um vídeo ou melhor, 2 vídeos que eu vi do Haroldo Dutra Dias, muito definindo bem o que é a fé, e depois eu pretendo fazer a leitura do Evangelho no capítulo O Poder da Fé, e aí a gente faz as vibrações, né, para todos, né? Então a palavra fé, ela é derivada do latim, sua origem é do termo fidelitas, que significa adesão. Por sua vez, esse se originou de fidelis, fiel, que se derivou de fides, que tem o significado de fé, no sentido de crença ou confiança. A palavra fiel tem a mesma etimologia. A palavra fé em hebraico do Velho Testamento desculpe a pronúncia, né? Mas é emuná, e no Novo Testamento é pixis, que é a raiz da palavra confiança. O que eu vou ler aqui, alguns pontos que eu pensei, foi de uma palestra do Haroldo que ele fez em 2018. Eu recomendo que depois vocês vejam essa palestra sobre a fé no Centro Espírita Perseverança. A fé é entrega, é acreditar, é esperança. Porque a dor que nós passamos, qualquer dor, qualquer situação que a gente esteja passando, toda ela tem data de validade. Um dia acaba, por pior que seja, vai passar. Chico Xavier já nos falava, né? Tudo passa. Um exemplo de fé, de acreditar, é quando você
você entra no avião e você entrega a tua vida ao piloto. Se aquele dia for o dia do piloto desencarnar, aí não vai ter jeito, né? Outro ponto que ele comenta na apresentação, que representa aí a questão do acreditar e se entregar. Quando você vai para uma cirurgia e você pergunta para o médico antes da cirurgia se o médico acredita que vai dar certo a cirurgia, né? E imagina se o médico falar que não sabe ou que não acredita. Então essas situações são situações que, como a situação da nossa vida, né? Você tem situações que você precisa acreditar. Você não tem saída. Você tem que acreditar. No Evangelho, Jesus nos ensinou a entregar a vida para quem fez a vida. Às vezes a gente faz as orações tão de forma automática e a gente reza: Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas o duro é a gente aceitar a vontade do Pai. Quando uma alma humana consegue fazer esse movimento de entrega, de confiança e aceitar a vontade do Pai, a gente tira toneladas de pesos das costas, né? E vocês sabem por que a gente tira? Porque o que cabe, tem o que cabe a nós e o que cabe a Deus. Tem certas coisas que a gente quer fazer o que nós queremos e fazer o que Deus pretende fazer, né? Então, a gente precisa, nessas situações de desespero, de dificuldade que todos passam, a gente precisa entregar, né? A gente não sabe como vai ser o amanhã. A gente sabe o que está sendo o hoje, né? O hoje é o que a gente está passando, mas o amanhã é de Deus. Então a gente precisa acreditar nas obras de Deus e entregar, né? A gente precisa ter a coragem, porque Deus se manifesta nas coisas mais ínfimas da nossa vida. E a fé é uma coisa que só faz bem, né? Só nos dá força. Tem um texto aqui que eu vou ler para vocês do livro Coragem, ditado pelo Espírito de Emmanuel, que tá nessa palestra também do Haroldo que eu escrevi aqui. Tem um capítulo lá que chama Oração e Atenção. Porque na oração você recebe os caminhos de Deus. Na oração você desabafa com Deus. Oraste, pediste, desfaze-te de qualquer inquietação e asserena-te para recolher as respostas da divina resposta da providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que certifique-se quando as indicações do alto. Mas qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo
para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios. Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Algo virá por alguém, por alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou avisos que você solicitou. Em muitas circunstâncias, ou advertência, ou conselho, a palavra orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo, pela página de um livro, pela nota singela da imprensa, até mesmo um simples cartaz que cruze o teu caminho. Mas isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições, muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos, até subirem ao coração, do coração ao cérebro, ou do próprio raciocínio, até descerem do cérebro ao coração, ou de sentimento de plenitude e compreensão. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação, ou pelo teu próprio esclarecimento, pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com uma pessoa providencial, nas palavras escritas nas mensagens inarticuladas, até convidarem o Espírito para a observância do bem eterno. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também para aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre a nosso favor, embora às vezes apareça contra nós. Então, pessoal, a fé é uma coisa, como eu falei, muito importante. Eu vou dar continuidade aqui, ler o Evangelho no capítulo 19, que é o poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que estás lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: É por causa da sua incredulidade.
Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ali se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus capítulo 17, versículo de 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências à má vontade. Numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo. A sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e outro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza quando está estimulada pelo interesse. Torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade, aquele que a possui coloca sua confiança em Deus, mas do que em si mesmo, porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, não pode nada sem Ele. Por isso, os bons espíritos vêm à sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido universal que modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que a um grande poder fluídico, normal, junta uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão consequências de uma lei natural. Tal motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinheis a fé. Tem aqui outra continuação, desse capítulo 19,
né? Mas eu acho que por hoje já está bem. Bom, vamos fazer começar as nossas vibrações, imaginando aquele Jesus que nos olha lá no farol, todos aqueles amigos que nos amparam, o nosso mentor, os nossos protetores, aqueles que a gente acredita que intercedem por nós, e vamos vibrar, começar com algumas pessoas, pela Dona Maria Grandisoli, que está sentindo algumas emoções, sentimentos espirituais. O senhor Giacomo Marchesi, que está lá na Itália, passando por uma prova, uma doença grave. O Marcelo Barbosa dos Santos, que também passou por uma cirurgia recentemente. Sebastião Alencar, o pai do Márcio, que está no hospital. A Dona Zuleika Bustamante, que recentemente o filho dela partiu. A Dona Mariane Fácio Manzante, com dores no corpo. Alguns desencarnados que um amigo pediu para vibrarmos: Sr. Fábio Delgado Alves, Adriana Alessa Aiassi, Jucimara Furquim, o Sr. Ricardo Matos Pinchelli, dores nas costas, no ciático, no pescoço. A Dona Maria Margarida Coelho, dores no joelho. O Daniel Marques, esposo da Cristiane. A Dona Marina tem dores no corpo. O João Vitor, netinho do Carlos e da Janete, para aumentar a imunidade. A Denise, fortalecimento na saúde. Eu queria vibrar por todos aqueles que de alguma forma estão sofrendo nos dois planos da vida. Que a misericórdia de Deus, de Jesus, alcance cada uma dessas pessoas. Queria vibrar para as pessoas que estão nos presídios, nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, nas ruas, que estão nas drogas, para aqueles pais, mães que não têm o que dar para o seu filho de comer. Queria vibrar também pela paz mundial, que os homens pensem nessa fase que nós estamos passando, que tudo tem uma razão de ser,
Eu queria vibrar também para o desenvolvimento da vacina, que, se Deus quiser, em breve todos possamos tomá-la e possamos voltar, que o mundo possa voltar à vida normal, né? Quero vibrar para o farol, para essa casa bendita, que possamos em breve estarmos juntos em nossas atividades, nos trabalhos, nas escolas. Eu quero vibrar também para o grupo do farol que faz esse trabalho solidário, que eles fiquem protegidos pela espiritualidade maior nesse trabalho tão bonito ao próximo. Bom, amigos, acho que era isso. Então vamos encerrar agora com aquela prece que Jesus nos ensinou em Ave Maria, imaginando novamente os nossos paramentos energéticos, as nossas túnicas, os nossos coletes, turbantes, luvas, calçados, máscaras, que as nossas casas sejam preenchidas com essa cascata de luz prateada que desce desse momento dos céus, que os nossos familiares sejam envolvidos dos dois planos, que os nossos amigos também dos dois planos, e que o mundo seja envolvido nessa luz. Pai nosso que estais nos céus, como em toda parte, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o amor, o poder e a glória para todos sempre. Ó Mãe Santíssima, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Mestre amado Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Muito obrigado, amigos. Tenham uma ótima semana. Um abraço.